Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras do Novo Testamento, a jornada transformadora de Mateus, também conhecido como Levi. Mateus não era apenas um discípulo, mas um homem que vivenciou uma mudança radical em sua vida ao encontrar Jesus. De cobrador de impostos a evangelista, sua trajetória nos mostra o poder da transformação espiritual e a profundidade da graça divina. Você já se perguntou como um simples convite pode mudar uma vida inteira? Imagine estar confortavelmente estabelecido em sua carreira, mesmo que ela não seja bem vista pela sociedade, e de repente, ser chamado para algo muito maior. Mateus viveu exatamente isso. E hoje, vamos explorar cada etapa dessa incrível jornada, desde o seu chamado por Jesus até suas contribuições significativas para o Novo Testamento. Prepare-se para ser inspirado e motivado, pois a história de Mateus é um testemunho poderoso de que a transformação é possível para todos nós. Vamos juntos descobrir como um cobrador de impostos desprezado se tornou um dos discípulos mais influentes de Jesus, e como sua vida pode nos ensinar valiosas lições sobre fé, coragem e redenção. Fique conosco, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Vamos começar? O momento em que Jesus chama Mateus, um cobrador de impostos, é um marco na história cristã. Imagine a cena: Mateus, sentado em sua banca, conta moedas enquanto observa a vida ao redor. De repente, Jesus aparece e o chama para segui-lo. Não é todo dia que um cobrador de impostos larga tudo para seguir um rabino itinerante, mas Mateus, também conhecido como Levi, fez exatamente isso. E isso transformou sua vida de forma irrevogável. Mateus, ou Levi, era uma figura desprezada pelos judeus, visto como traidor por colaborar com os romanos. No entanto, Jesus via algo além. Ele enxergava o potencial para a transformação. Ao atender ao chamado, Mateus abriu mão de sua estabilidade financeira e do conforto de sua rotina. Esse passo ousado revela muito sobre a fé e a coragem que ele possuía, uma lição valiosa para todos nós. Você já parou para pensar na coragem necessária para tomar uma decisão tão drástica? Imagine deixar um emprego seguro para seguir um caminho incerto, movido apenas pela fé. Esse é o tipo de transformação que o encontro com Jesus pode proporcionar. Assim como Mateus, somos chamados a ouvir e responder ao chamado, independentemente das circunstâncias. O chamado de Mateus é um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. O que estamos dispostos a abandonar para seguir um caminho de propósito e transformação? Mateus nos mostra que a resposta a essa pergunta pode mudar tudo, e essa é uma jornada que continuaremos a explorar enquanto avançamos. Antes de se tornar discípulo, Mateus era um cobrador de impostos, uma profissão notoriamente impopular entre os judeus. Sua tarefa envolvia coletar tributos para o Império Romano, o que frequentemente significava extorquir seus compatriotas. Não é de se admirar que Mateus fosse visto com desdém e desconfiança, considerado um traidor e pecador. Apesar dessa visão negativa, o passado de Mateus é fundamental para entender sua transformação. Ele era alguém que vivia às margens da sociedade, financeiramente estável, mas espiritualmente vazio. Quando Jesus o chamou, foi como se uma luz brilhasse em meio à escuridão, oferecendo uma nova esperança. Esse contraste entre seu passado e seu futuro como discípulo é o que torna sua história tão poderosa. Pensar na vida de Mateus como cobrador de impostos nos lembra de que todos temos um passado, e que esse passado não define nosso futuro. A jornada de Mateus de ser um rejeitado para um seguidor íntimo de Jesus nos mostra que a redenção e a transformação são possíveis para todos, independentemente de onde começamos. O passado de Mateus, repleto de desafios e estigmas, é um testemunho de que a graça pode alcançar até os mais improváveis. Sua história nos desafia a olhar além das aparências e a acreditar no poder transformador do chamado de Jesus, um tema que continuará a ressoar à medida que exploramos mais de sua vida. Quando Mateus decidiu seguir Jesus, ele não estava apenas aceitando um convite, estava tomando uma decisão radical. Abandonar seu posto como cobrador de impostos significava deixar uma vida de conforto financeiro e relativa segurança. Ele trocou tudo isso por um caminho incerto, movido pela fé em algo maior que ele próprio. Essa decisão de Mateus de deixar tudo para trás é um testemunho poderoso de sua transformação.
Ele passou de um coletor de impostos rejeitado a um discípulo respeitado, encontrando um novo propósito em seguir Jesus. Essa escolha não só alterou sua vida, mas também impactou profundamente os outros discípulos, que viram nele um exemplo de entrega e fé. Imagine a coragem necessária para fazer tal mudança. Muitos de nós nos apegamos ao familiar, ao seguro, ao conhecido. Mateus nos mostra que, às vezes, é necessário deixar tudo isso para trás para abraçar o chamado de Deus. Essa lição é aplicável em muitas áreas de nossas vidas, desde mudanças de carreira até novas direções espirituais. A decisão de Mateus ressoa como um desafio contínuo para nós. Estamos dispostos a deixar nosso conforto para seguir um propósito maior? Essa reflexão nos leva diretamente ao próximo ponto sobre como Mateus contribuiu significativamente para o Novo Testamento, um legado que continua a inspirar gerações. Mateus, o discípulo transformado, também deixou um legado duradouro ao escrever o Evangelho que leva seu nome. Este Evangelho é uma das obras mais importantes do Novo Testamento, oferecendo uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, conectando a antiga aliança com a nova. O Evangelho de Mateus destaca-se por sua estrutura detalhada e por suas numerosas referências ao Antigo Testamento. Ele foi escrito com a intenção de mostrar aos judeus que Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas. Essa conexão cuidadosa entre as escrituras antigas e a vida de Jesus evidencia a profundidade do entendimento teológico de Mateus. A contribuição de Mateus vai além das palavras, ela molda nossa compreensão da fé cristã. Suas narrativas, parábolas e ensinamentos oferecem uma visão rica e inspiradora da mensagem de Jesus. Para aqueles que buscam um entendimento mais profundo das raízes cristãs, o Evangelho de Mateus é uma leitura essencial, conectando o passado e o presente de forma magistral. Essa obra literária, escrita por um ex-cobrador de impostos transformado em discípulo, é um lembrete poderoso de que todos têm o potencial de deixar um impacto duradouro. E ao explorar a visão de Mateus sobre o reino de Deus, podemos descobrir ainda mais sobre sua jornada espiritual e suas contribuições. Mateus tinha uma visão única e profunda sobre o reino de Deus, que ele transmitiu com clareza em seu Evangelho. Ele enfatiza a natureza espiritual e inclusiva desse reino, apresentando-o como uma realidade presente e futura. Para Mateus, o reino de Deus era um chamado à transformação interior e uma mudança de coração e mente. Essa compreensão de Mateus sobre o reino se reflete em suas parábolas e ensinamentos. Ele narra histórias como a do semeador e a do trigo e do joio, que ilustram a paciência e a justiça divinas. Essas parábolas são mais do que simples histórias, são lições que convidam os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas e a buscarem a transformação pessoal. Para Mateus, o reino de Deus era um conceito ativo, algo a ser vivido e experimentado no dia a dia. Ele nos desafia a ver o mundo através das lentes do reino, buscando justiça, paz e amor em todas as nossas ações. Essa perspectiva é uma poderosa chamada para a ação, inspirando-nos a alinhar nossas vidas com os valores do reino. A visão de Mateus sobre o reino de Deus nos oferece uma orientação clara e prática para a nossa jornada espiritual. À medida que continuamos a explorar sua transformação pessoal, podemos ver como essa visão moldou não apenas seu ministério, mas também sua própria vida e caráter. A transformação de Mateus, de um cobrador de impostos rejeitado a um discípulo amado, é uma das histórias mais inspiradoras do Novo Testamento. Ele passou de ser marginalizado pela sociedade para encontrar aceitação e propósito em Jesus. Essa transformação não foi apenas externa, mas profundamente interna, mudando sua perspectiva e suas ações. Mateus foi rejeitado por seus compatriotas, mas Jesus viu seu potencial. Ao ser chamado, ele experimentou uma mudança radical de vida, abraçando uma nova identidade como discípulo. Essa transformação é um testemunho do poder do amor e da aceitação de Jesus, que vê além das falhas e oferece uma nova vida. A jornada de Mateus nos ensina que ninguém está além da redenção e da transformação. Independentemente do nosso passado, sempre há esperança de mudança. Mateus nos mostra que é possível deixar para trás uma vida de erros e encontrar um propósito maior, algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. Essa transformação pessoal de Mateus é um convite para que reflitamos sobre nossa própria jornada espiritual.
Sua história nos desafia a buscar uma mudança interna, permitindo que o amor e a graça de Deus transformem nossas vidas de maneiras profundas e significativas, preparando-nos para explorar suas experiências no ministério de Jesus. Durante o ministério de Jesus, Mateus teve várias experiências marcantes que moldaram sua fé e entendimento. Ele testemunhou milagres, ouviu ensinamentos poderosos e participou de momentos históricos. Cada uma dessas experiências contribuiu para sua transformação contínua como discípulo. Mateus esteve presente em eventos cruciais, como o Sermão da Montanha, onde Jesus apresentou ensinamentos fundamentais sobre o reino de Deus. Ele também presenciou milagres, como a cura de doentes e a multiplicação dos pães e peixes. Esses eventos não apenas reforçaram sua fé, mas também lhe deram uma perspectiva única para compartilhar em seu evangelho. Os testemunhos de Mateus durante o ministério de Jesus são relatos vivos da ação divina. Ele narrou eventos com um olhar atento e uma fé renovada, mostrando como a presença de Jesus impactava a vida das pessoas ao seu redor. Esses testemunhos são uma rica fonte de inspiração e aprendizado para nós hoje. As experiências de Mateus nos convidam a refletir sobre como testemunhamos e compartilhamos a nossa fé. Sua história é um lembrete de que, ao seguir Jesus, somos convidados a participar de uma jornada de transformação contínua. E é com essa perspectiva que nos voltamos para o legado duradouro de Mateus. O legado de Mateus é um testemunho do poder transformador de Jesus. Sua vida e obra continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Ao escrever seu evangelho, Mateus não apenas registrou a história de Jesus, mas também ofereceu um guia espiritual para todas as gerações futuras, destacando a importância da fé e da transformação pessoal. Mateus nos mostra que é possível mudar radicalmente e encontrar um novo propósito. Seu exemplo nos encoraja a ouvir o chamado de Deus em nossas próprias vidas e a responder com coragem e fé. A mensagem de Mateus é clara: a transformação é possível para todos, independentemente do passado. Ao refletirmos sobre a vida de Mateus, somos desafiados a considerar nosso próprio legado. Como estamos vivendo nossas vidas? Estamos respondendo ao chamado de Deus? Mateus nos inspira a viver de forma intencional, buscando sempre a transformação pessoal e o crescimento espiritual. Para continuar a explorar essas histórias inspiradoras e aprender mais sobre a fé cristã, convidamos você a curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Juntos, podemos continuar a jornada de descoberta e transformação, seguindo o exemplo de Mateus e outros discípulos.